Salve Geeks! Bem-vindos a mais um Dicas dos Beats! Eu sou o Rick e estamos aqui toda terça-feira trazendo 5 super dicas geeks pra você. É isso aí, hoje temos mais um episódio temático. Nosso episódio número 2 hoje vai falar de ninguém menos que o Azulão, nosso querido Superman. É isso aí, Thiago. Vamos trazer a primeira super dica, que é de filme. Trata-se de Superman de 1978, que conta a trajetória do Azulão, né? Deixando o planeta Krypton, que estava perto de uma eminente destruição, e ele chega até a Terra, cai na Fazenda dos Kent e é criado como um ser humano normal, porém, você sabe toda a história do Superman, né? Aquela coisa toda, né, Thiago? Sim, sem dúvida. Inclusive, esse filme foi basicamente o que impulsionou, né, a carreira do Christopher Reeve, né, que foi o Superman, e a gente tinha já consagrado o Gene Hackman, né, fazendo o papel de Lex Luthor, e o Marlon Brando, cara, que foi um baita de um galã de cinema fazendo o papel de Jor-El, né? E é muito louco porque, a gente tem a trilha sonora do John Williams, fantástico, né, o tema épico aí que ficou pra história do cinema, né, esse tema do Superman. Sensacional. Incrível, né? E além disso, cara, é muito louco você ver, dar uma olhada na internet, assim, sobre os bastidores do filme, as entrevistas do pessoal e tudo mais, né? Falando, cara, que o efeito especial, né, do Superman voando e deixando a cidade pra trás e tal, não sei o que, foi uma baita de uma inovação de efeito especial pra época, né? E eles falam assim que tinha uns puta nos ventiladores gigantes e às vezes tinha dia que o negócio funcionava, tinha dia que não funcionava. Então eles nunca sabiam se ia dar certo a filmagem do dia ou não, né? Então tem muita coisa interessante aí nos bastidores desse filme também. E o filme teve 3 sequências. Ele teve o Superman 2 de 1980, que é aquele que ele enfrenta o General Zod, né? A primeira aparição do Zod. E o pessoal fez meio que um compiladão do 1 e do 2 e mudou a narrativa pra fazer o Man of Steel, né? Muitos anos depois. O Superman 3 e o Superman 4 são mais ou menos, né? Vamos combinar aqui, né, cara? O Superman 3 eles quiseram fazer meio comédia, o Superman 4 eles fizeram aquele cara meio Ivan Drago do Sol lá, sei lá que diabo é aquilo, né? Foi terrível, né? Mas a dica é o primeiro filme que foi o ápice ali, foi sensacional e que deu origem a outro legado de filmes de super-heróis, né? Sim, exatamente. Muito bom. E a nossa dica número 2, agora vamos falar de série. Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman. Pra quem não se lembra, ela foi estreada pelo Jim Kane como Clark Kent e a Terry Hatcher como Lois Lane. Sensacional. Né? Década de 90, ficou no ar entre 93 e 97, né? É isso aí, Thiago. E toda a trama da série se passa entre o romance entre a Lois e o Clark e o Superman ali de coadjuvante, obviamente, tá? Aqui no Brasil a série foi exibida na Globo no final dos anos 90 e no SBT no ano de 2004. É isso aí. Inclusive, né, esse seriado é interessante porque a gente até sabe que existem outros seriados do Superman, por exemplo, Smallville, né? Mas o bacana desse seriado é justamente isso, que ele tira um pouco o foco do, o cara tem o superpoder e aí blá blá blá, né? Então é muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha quem ainda não conhece, até pra ver aí o Jim Kane e a Terry Hatcher, que eram, vamos dizer assim, sex symbols, né, dos anos 90. Sim, e tal, então vale a pena um revival aí, são poucas temporadas, são 4 temporadas, né? Então, por que não assistir uns episódios aí pra se divertir no fim de semana, né? E tem algumas curiosidades, né, tio Rick, sobre esse seriado. Tem a Terry Hatcher, ela tava tão em evidência, cara, na época, que ela foi a Bond Girl. Ela participou do filme O Amanhã Nunca Morre, de 97. Também tem o casamento simultâneo no HQ e na série, que foi um boom, isso daí. E também tem na série... Foi o boom da série! Foi o boom da série. Muito bem. No casamento entre a Lois e o Clark no seriado, tem a Phyllis Coates, que é a mãe da Lois, mas na verdade ela interpretou a própria Lois Lane nas Aventuras do Superman de 52. Olha que legal. É, cara, que é um seriado muito louco também, né? Pra quem tiver de curiosidade aí, ver o Superman com aquele físico de atleta dos anos 50, né? Aquele tórax estufadão, aquela cara de boxeador da década de 50, é muito louco, muito louco. Sensacional. Bom, Thiago, agora vamos para a dica de HQ. A gente separou a dica para você do Retorno do Superman. O que acontece? Essa série de 3 HQs
né? A primeira até um pouco capa dura, não chega a ser capa dura, mas ela é um pouco diferente do normal, né? Ela é uma capa dura, ela é uma capa holográfica. Não é holográfica, ela é tipo um laminado, né? Laminado. Isso, exatamente. Ela é uma série de 3 HQs que ela conta o que aconteceu depois da morte do Superman, né? Com o embate ali do Doomsday, quando o Doomsday mata o Superman. Nessa série são apresentados outros Supermans que supostamente seriam o verdadeiro. As pessoas não sabem quem são, quem deles é o verdadeiro. Até a própria Lois Lane fica confusa. E é apresentado aí o Superman Cyborg, o Superboy, o Aço e o Erradicador. Todos eles aparecem aí basicamente ao mesmo tempo, confundindo todo mundo, e não se sabe qual que é o verdadeiro Superman. Exatamente. Lembrando que essa época é a época do Superman com os mullets, não é verdade, tio Rick? É o Superman de mullet. Cara, essa década de 90 tem muita coisa interessante, tem muita curiosidade geek aí. Por exemplo, o Nicolas Cage de Superman, né? Que rolou aquela história eles queriam produzir um filme, né? Com a direção do Tim Burton, onde o Nicolas Cage ia ser o Superman. E tem fotos, né? Pela internet das provas de traje do cara. E as provas de traje, ele tá com os mullets que o Superman tava usando na HQ naquela época, né? Terrível, né? Terrível. Ele volta com os mullets depois, né? Depois de toda a trama que é desenvolvida lá, o Superman ele ressurge com o mullet, é muito engraçado. Mas o legal é que é mostrado, uma das primeiras vezes é mostrado o traje kryptoniano, o traje preto do Superman. Sim, muito legal. Preto. Que foi apresentado, inclusive, no Snyder Cut. Sim. E no final das contas, o verdadeiro Superman não era nenhum deles, né? Não era nenhum deles. Não sei se você vai ler HQ, né? Que a gente tá dando essa dica, mas a gente tá dando um spoiler aqui também já. Porque a gente não vive sem spoiler. É isso aí, nenhum deles é o verdadeiro. Nenhum deles é o verdadeiro e ele ressurge ali quase no final da história. Mas também, é muito interessante a trama. Mas também tem tanta evidência, né? Porque, o uniforme negro, né, cara? Eles colocaram até no Snyder Cut o uniforme negro, então quer dizer, não tem novidade nenhuma aí, né? De que não ia ser o Cyborg, né, cara? Nem o Superboy, enfim, né? E curiosidade também que existe o filme do Steel, né? Que é o Aço, onde quem faz o papel de Aço é ninguém menos que o Shaquille O'Neal, cara. Shaquille O'Neal, que é um grande fã do Superman, cara. Inclusive, ele tem até uma tatuagem no braço, né? Exatamente, ele inclusive ele como ator é um ótimo jogador de basquete. Porque o filme é muito ruim, cara. O filme é péssimo. Mas enfim. Péssimo. Não tem o logo, né? O Steel, o Aço, ele tem o logo do Superman, né? Na HQ e tudo mais, e no filme não colocaram. Simplesmente removeram. E o Doomsday, que é o vilão, né? O Apocalipse, né? Que enfrenta o Superman nos quadrinhos, é o que eles tentaram fazer de vilão ali no Batman vs Superman, né? E com uma história completamente diferente da origem dele, mas no fim uma cena de morte completamente diferente também da cena da HQ, mas foi uma homenagem aí que o Zack Snyder resolveu fazer aos quadrinhos, né? A morte e retorno do Super-Homem, que é um arco, né? A morte e o retorno. A gente tá sugerindo o retorno, mas quem puder ler a morte vale a pena também. É um volume só. Muito boa leitura. Bem legal, muito né? Boa. Bom, e agora vamos para nossa dica número 4, nossa dica de game. Vamos, cara, Superman tem muitos e muitos jogos de videogame. Superman está presente em vários jogos de luta, tá nos Injustice da vida. Tem um jogo da Liga da Justiça de porrada de tipo Street Fighter também, que rolou para Super Nintendo, Mega Drive. Mas nós vamos recomendar The Death and Return of Superman para o Super Nintendo, né, tio Rick? O jogo trata-se de um beat-up clássico, né, desenvolvido pela Blizzard, e ele foi lançado entre 94 e 95 para as principais plataformas de 16 bits da época, tá? Como o título sugere, o jogo retrata bem no comecinho, retrata a morte do Superman, bem fiel ao HQ, e depois no desenrolar da história vão se jogando, cada fase você joga com um Superman diferente, como a gente já falou na dica do HQ, são mostrados também no jogo, é o mesmo enredo do HQ, é mostrado o Superman Cyborg,
o Superboy, o Aço e o Erradicador. Muito bacana. Exatamente. Bom, a jogabilidade deles não é tão diferente, eles têm só uma habilidade ou outra extra diferente, né, entre os heróis, mas é bacana porque ele é um jogo de plataforma. Bom, quem jogava esses beat'em ups aí, né, Final Fight, tem o do Homem-Aranha, tem, enfim, tem das Tartaruga Ninja, acho que todo herói de HQ, de série de televisão e do cinema ganhou um beat'em up na década de 90, né, tem de todo. Verdade. Mas esse do Superman é bacana porque ele tem um paralelo muito legal com a história em quadrinhos, ele conta, né, os trechos da história em quadrinhos que estão se desenrolando ali, você joga com vários Supermans diferentes e tem inclusive aquelas fases que, tipo, que o personagem vai voando, que nem tem no Capitão América, os Vingadores lá, que a gente jogou no nosso canal aqui, Sim. né, onde o carinha vai voando e dando tiro, atirando raio pelos olhos, sei lá que diabo, mas tipo jogo de navinha, né, como se fosse uma fase de bônus. Navinha. Jogo Exatamente. de navinha, exatamente. E é isso aí. Vale muito a pena jogar, é muito bacana, é muito divertido, tem bastante fase, você se diverte com os Supermans e de quebra vê um pouquinho da história do HQ ali, certo? É isso aí, quem tiver interesse em jogar pode procurar nas vendas de fita de Super Nintendo lá no centro da cidade, e quem já tem a fita mas não tem mais o Super Nintendo e quer jogar de alguma maneira, não se esqueçam que você pode sempre usar um emuladorzinho aí, né? Só mesmo, se você Thiago. for o dono do jogo, porque nós não endossamos a pirataria nesse canal. Vamos para a nossa dica extra, nosso item extra aqui da nossa lista. Trata-se de um passeio muito divertido. É o Superman Ultimate Flight, que é uma montanha-russa da rede Six Flags lá nos Estados Unidos, Thiago. Fantástico, essa é daquelas montanhas russas invertidas, ou seja, o trilho fica em cima de você e você fica pendurado. Fantástico. Exato. O carrinho fica numa posição horizontal e ele simula um voo do Superman, ou seja, você fica numa posição de voo. A sensação é muito louca, porque o carrinho chega a quase 97 km por hora, tem uma altura de 38 metros, é bem alta, e ela tem uma duração de 3 minutos, Thiago. Até que é uma duração bacana para uma montanha russa, né? Você já foi nessa montanha russa aí, tio Rick? Infelizmente não. Ó, As eu imagens acho que a gente separou aí é do Six Flags da Geórgia, tá? Ela tem a mesma montanha-russa, ela tem em outras redes da Six Flags, tá? Legal, eu acho que quando a gente Mas for essa fazer, nunca foi. eu acho que quando a gente for fazer a cobertura dos beats lá na próxima Comic Con, que a gente puder fazer a cobertura, acho que a gente tem que dar uma passadinha na Geórgia para ouvir Boa! a gente vai lá ouvir um boteco Georgia on My Mind, e aí a gente aproveita e vai na montanha-russa do Superman. O que você acha, tio Rick? Eu acho uma ótima ideia, Thiago. Inclusive, a gente pode fazer imagens. É uma montanha-russa que eu quero visitar ainda um dia. E a gente separou isso daí pra você, porque é um passeio sensacional. Você vai se sentir no Superman, olha que louco. Fantástico, fantástico. Muito bem, pessoal, é isso aí. Esse foi o Dicas dos Beats número 2. Esperamos que vocês tenham gostado. Quem ainda não assina o nosso canal, faz favor de assinar, faz favor de curtir, divulgar pra avó, pro tio, pro cachorro. Ó, falando em cachorros, os cachorros estão latindo lá no fundo. Os cachorros estão ensandecidos. Eles estão pedindo pra você seguir o nosso canal. Então dá o subscribe aí, ativa o sininho e aí você segue as nossas notícias. Toda terça-feira temos o Dicas dos Beats e às sextas... Toda sexta-feira, 9h30 da noite, temos o Beats da Semana ao vivo aqui no canal pra você. Então, entra lá, 9h30, e interaja com a gente. Mande perguntas e vamos bater um papinho enquanto rola o programa. É isso aí, mandem sugestões também. A gente quer saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, o que vocês querem conhecer da cultura geek aí pra gente trazer de informação pra vocês no canal, beleza, galera? É isso aí. A gente se vê semana que vem, Vida longa e próspera. próspera. É isso aí.